Fidelis é da direção executiva estadual do PT, representando a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, então tem uma visão bem panorâmica desses momentos, desafios que nos colocam. Então, Fidelis pode explorar essa. Obrigado. Quero cumprimentar o Arlindo, pessoal. Temos uma identidade, eu coordeno a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do PT, SEMAD, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento. E ingressei nessa secretaria, antes de coordená-la, quando o Ivan Valente era o secretário. Também quero cumprimentar a Marcela, da Rede. Também tenho familiaridade com a Rede. Primeiro que eu gosto muito de Rede. Sou cearense, falei lá no grupo. Mas não só por isso, eu, quando ingressei no movimento ambientalista lá no ABC, atuei muito tempo junto com o Vigílio, que hoje é um dos coordenadores da Rede lá no ABC, e por sinal é meu compadre. Naquele momento a gente viveu uma luta muito interessante, bastante estimulada por Chico Mendes, e na época a gente tinha um auxílio importante do nosso saudoso Aziz Abissali. Chegou a ir várias vezes lá dialogar com o movimento, com a gente lá em Diadema, São Bernardo, no ABC. O PSTU, para cumprimentar o Toninho, dizer que a minha participação de escola secundarista, 80% dos meus professores e professoras eram da Convergência Socialista, que naquela ocasião estavam no PT. Depois se constituíram em PSTU. E quando eu os encontro hoje, que a gente expressa as divergências, eles falam: você não aprendeu. Eu falo: o aluno é assim, ou ele não aprendeu ou o professor não conseguiu ensinar. Então a gente não vai aqui tirar a prova dos nós, né? De modo que tenho um respeito enorme pelos companheiros, acho que são todos de luta, e antes de qualquer divergência, de qualquer coisa, eu respeito a luta, respeito quem luta, homens e mulheres. O PT, eu também quero agradecer muito o convite ao Ricardo pela oportunidade de vir neste evento. Cada atividade que a gente participa, a gente aprende, né? Quero saudar a fala do nosso companheiro lá do MST, que agora há pouco nos fez aqui uma grande intervenção, como também considero muito aquele exemplo da laranja que o menino expressou no nosso grupo de manhã. E que ele colocou um lado da laranja bonita, ou pelo menos visto como bonita. A laranja bonita é para vender, mas tem uma laranja bonita que é para vender no Brasil e tem uma laranja bonita que é para vender para a Europa, para os Estados Unidos. São diferentes. E tem a laranja que parece que é feia. Ultimamente eu tenho comprado frutas feias. Se a banana estiver muito bonita, eu não compro. O tomate, então, nem se fala. A laranja, aquela pequenininha da casca fininha, é a melhor que tem. Então, eu tenho procurado mais por aí. Eu acho que o exemplo dele foi muito oportuno. Gente, nós vivemos numa sociedade extremamente consumista, resultado de um sistema capitalista que vem se aprofundando. Infelizmente, eu falo isso aqui com muita tristeza, porque o capitalismo está se aprofundando. O tema ele é muito estimulante, o socialismo, o ex-socialismo ou barbárie. Porque, no fundo, a gente está vivendo a barbárie, uma parte já meio que está permeando ele. E o que nós temos que buscar é a sociedade socialista. E para
para ver se nessa sociedade socialista a gente consegue estabelecer o equilíbrio ambiental. Porque com o capitalismo é inconciliável. Não dá para conciliar uma sociedade ecologicamente equilibrada num país capitalista, num sistema capitalista. O Brasil ainda é o país agrário, do ponto de vista do modelo de produção. Nós estamos lá no começo do século. É o país do latifúndio. Né? Eu não vou nem entrar aqui no mérito da questão agrícola, altamente predadora. Vivemos num país onde o desperdício você pode enxergá-lo em quase tudo que se vive. Né? Eu brinco que eu só troco de celular quando ele não funciona mais, quando ele torna-se obsoleto no sentido da sua função operacional. Mas, infelizmente, a maioria da população não é assim, e a população não tem culpa disso, porque, no fundo, ela é instruída o tempo todo a isso. Ela é levada a se comportar dessa forma. A ditadura do sistema é muito forte. Eu, quando vim aqui para São José dos Campos, resolvi vir pelo Rodoanel. Teve uma época que eu não tomava Coca-Cola. Não tomo Coca-Cola, é produto imperialista, não consumo Coca-Cola. Depois relaxei. A gente vai relaxando algumas coisas. Aí eu fui um ferrenho crítico ao Rodoanel, participei de muitos debates sobre a sua concepção e tinha prometido que eu não ia usar o Rodoanel. Mas o capitalismo é muito tentador e a gente cai na tentação. Vim pelo Rodoanel, mas, gente, o Rodoanel ele foi construído no tão chamado entre nós aqui cinturão verde da região metropolitana de São Paulo. Aí, se você anda nele, até que o estrago não foi tão grande. Agora, ele é um indutor fortíssimo. É óbvio que ali vai expandir, ali vai estimular a especulação, ocupação, muitas vezes até irregular. Então, pode ter de tudo. É uma obra extremamente predadora. Agora, eu estava conversando com o Sorrentino ali quando saiu do almoço. Em 2002, 2003, mais ou menos, quando estava discutindo o Iarima do trecho sul, que é o que corta de Imbu a Mauá, no ABC, pegando ali todo o ABC. Eu era diretor de meio ambiente de uma cidade do ABC, Diadema, onde eu moro. Eu vim do Ceará e cheguei em São Paulo, porque eu quero um lugar que pareça lá com o sertão. Aí foi Diadema. Cheguei em Diadema, me encontrei e fiquei lá. E numa das gestões do PT lá, eu me tornei diretor de meio ambiente e eu coordenava um grupo técnico de trabalho no consórcio intermunicipal do ABC. Esse grupo técnico teve a função, caiu lá uma tarefa, que a gente tinha que preparar um parecer alternativo ou um parecer crítico. A gente tinha que subsidiar os prefeitos em relação ao Rodoanel. Evidentemente que os prefeitos defendiam a obra. Tudo que parece que é bom, que vai desenvolver, não sei o quê, a tendência do prefeito é achar que é importante. Eu, na época, tive muito trabalho para convencer o Felipe, que era o prefeito de Diadema na ocasião, e era o presidente do consórcio, e coordenava também o subcomitê PIMS do ATI, que discutia também essa questão, e para convencer o prefeito de que aquela obra não era boa. E ainda por cima tinha o Luiz Marinho, que era, na ocasião, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que tinha uma relação fortíssima com a discussão da obra.
do ponto de vista das montadoras, aquela coisa do... o Brasil continua um país que o mais importante é construir estrada, né? E de modo que a gente enfrentou um debate muito difícil e conseguimos construir uma posição de neutralidade, foi o máximo que nós chegamos. Eu estou contando isso porque eu creio que a minha função aqui é colocar um pouco também como que o PT atua nas suas administrações e como que o PT atua no enfrentamento dessa questão ambiental. Então nós temos a contradição com a sociedade, mas temos a contradição interna, e a principal contradição nossa é interna, e a gente fica ali o tempo todo nesse debate. Hoje eu atuo muito mais, eu gosto muito do movimento popular, eu ainda integro lá no ABC uma ONG que chama-se Associação Olho d'Água, Meio Ambiente e Cidadania. A minha paixão é movimento popular, mas acabei admitindo muito essa coisa da institucionalidade partidária por assumir um papel de executivo, enfim. Fui presidente do PT de Adema 2 mandatos, nos momentos difíceis. A gente só vem vivendo só momentos difíceis também. Haja dificuldade, né? E estamos tocando. Eu achei que naquele momento construir a neutralidade dos prefeitos, que eram 7 prefeitos na época, se não me engano 5 eram do PT, foi um avanço. Ali a gente conseguiu, mas não serviu, por exemplo, para evitar. A gente não tinha essa pretensão, porque nós estamos brigar contra uma obra como o Rodoanel, no momento em que ele já está quase sendo implantado, resistir para não deixar passar despercebido. E foi o que nós fizemos. Eu, ouvindo e também lendo muita coisa sobre essa questão do Rio Doce, de Mariana, lá em Minas, gente, teve gente que chorou, eu não cheguei a chorar. E quando também o nosso moço lá de manhã colocou que ficou tentando ali, parece que é a 4ª tragédia, a 5ª tragédia. É muito triste porque a gente fica agora dialogando se foi a primeira, a segunda. Foi uma tragédia horrível, né? Eu estava vendo lá uma frase do Cortella, onde ele diz que catástrofe é um negócio mais natural, ali é um drama, é uma situação dramática, porque foi provocada pelo ser humano. E nós que estamos do PT, nessa luta toda aí, enfim, a gente diz que ali é um resultado da privatização da Vale do Rio Doce. É um dos, né? Eu nunca li nada e nunca ouvi muita gente fazer crítica à Vale do Rio Doce. Não, gerou muito emprego, está dando muito lucro, aquela coisa toda. E a gente não sabia, ou pelo menos muita gente não sabia, que tinha ali esse resíduo, né? Que tinha esses problemas que ninguém enxerga. Quem era que sabia que existiam aquelas barragens? O povo nem sabia. Se não for alguém mais técnico, que acompanha um pouco mais da área, eu sabia que existia aquilo, né? Agora, eu faço, até outro dia brinquei, o Rio Doce amargou, mas ele não está só amargo, ele deve estar amargurado, porque ele foi poluir o mar, e não dá nem mais para dizer que a maré não está para peixe, lá não está mesmo, né? Porque os peixes morreram. Então, é uma tragédia enorme. E se alguém vier me cobrar qualquer responsabilidade nisso, eu vou dizer, somos todos responsáveis. Somos, não adianta. É óbvio que a sociedade, ela responde de uma forma ou de outra, né? Eu penso que não é diferente do Tietê. A gente costuma dizer o seguinte, o Tietê nasce limpo, morre e ressuscita. Suas nascentes ainda tem alguma coisa limpa, chega ali na metrópole, na cidade de São Paulo e região, torna-se um vale de esgoto,
depois ele se recupera a jusante, e hoje vive o problema da crise também lá no seu curso. São Paulo tem duas crises. Tem a crise que é a crise hídrica, que tem a ver com essa questão climática, etc. Todo mundo sabe, aqui todo mundo sabe, né? Mas a crise principal de São Paulo é de gestão, né? E outro dia eu vinha dizendo que a crise era de gestão e de planejamento. Aí, outro dia, numa discussão, ele falou, não é de planejamento. Se você for ver, tem planejamento sim, agora não se cumpriu. O Cantareira se esgotou há 10 anos. Então pode chover, pode cair um dilúvio que o Cantareira não vai se resolver. Porque ele não é mais, ele não tem mais capacidade de atender a população da região. E não adianta ir buscar na Bingos, porque a Bingos está podre, né? Todo mundo sabe. Eu entrei no movimento ecológico combatendo a poluição da Bingos. Cheguei lá em Diadema, eu procurei 2 referências lá. Eu queria água, que vinha de um lugar seco, do sertão. Aí vi a Bingos, fui lá tomar banho e não podia. Aí entrei na luta, né? E a outra referência era o Tamanduateí, o maior rio da região, que também está 100% poluído. Então, gente, o problema da água é um problema que não tem a ver com o problema hídrico, são coisas diferentes. Nesse ponto de vista, eu só queria citar aqui 2 questões, o tempo já está acabando, não consegui nem falar da SEMAT, referente ao governo federal. Eu procurando o que eu vou ver de positivo no governo federal em relação à área ambiental. Eu defendo o governo, quero deixar claro aqui que eu defendo a Dilma, defendo o governo federal e tal. Mas na área ambiental, a gente, de fato, avançou pouco. Agora, o combate à fome é uma ação ambiental. Eu acho que é uma ação importante. As obras do PAC são obras ambientais que atuam na mobilidade urbana. Eu acho que o que o Haddad está fazendo em São Paulo é sensacional. Nós temos que aplaudir, porque tem muita gente falando contra, e uma parte não sabe por que está falando, e a outra está falando por uma questão de visão mesmo, que defende outra coisa que não é o transporte coletivo, que não é uma cidade minimamente organizada na perspectiva de qualidade de vida. Eu acho que o governo tem priorizado investimentos em áreas que têm colaborado com isso. A política nacional de resíduos é uma referência importante nessa área ambiental, porque eu ouvi aqui o companheiro até dizendo que não adianta ter uma lei bem feita, mas muitas vezes, inclusive para o movimento, é importante você ter uma referência onde você possa se apegar, pelo menos para isso. E é óbvio que o que está na lei, pelo menos na política nacional de resíduos, sinaliza uma nova relação dos governos com a sociedade. Essa questão é inadmissível, você ainda conviver com cidades por aí afora, com lixão a céu aberto. Eu fui uma vez para numa das cidades do Vale do Ribeira e me deparei com lixão a céu aberto naquela região. Aquilo doeu, né? Então, Diadema é uma cidade que não tem onde pôr lixo, ela é condenada a mandar lixo para outra cidade. No nosso caso lá, manda para Mauá. Quantos municípios não estão nessa situação? Aí, só para finalizar, um companheiro me provocou a hora que eu cheguei: Diadema tem que investir em saneamento. Nós éramos governo PT até 2012 e uma das coisas que a gente concluiu foram as obras de saneamento, onde a gente tirou todo e qualquer perspectiva de esgoto para a represa Prímicas, para uma outra bacia que levará esse esgoto para ser tratado numa estação que fica em São Caetano. Saneamento não dá para discutir por cidade. Dependendo, tem que ser regional mesmo. No ABC tem que ser regional. É uma cidade que lá a gente, nesses últimos anos,
pelo menos enquanto o PT estava lá, se atuou muito no investimento em políticas que pudesse modernizar e que pudesse melhorar em relação à questão ambiental, e nessa parte de saneamento a gente conseguiu atuar bem do ponto de vista dos investimentos. Diadema tratava praticamente 0% do esgoto e passou a tratar 13% e criou as condições para tratar 80%. Agora depende de uma política regional que ainda não está concluída. E quantas cidades no Brasil ainda não trata nada de esgoto? Então, o saneamento é um problema seríssimo no Brasil e acho que as obras do PAC vieram de encontro no sentido de avançar.